3, 12. Podemos ver? Vamos lá. Bem, diz assim, ó, o título desse texto, escrito por Paulo, é que as virtudes devem ser cultivadas. Né? Devem ser cultivadas, ou seja, as virtudes, elas devem ser cuidadas, zeladas, para que a gente só crescer e sejamos cada vez mais abençoados por nossas virtudes ou por nossas qualidades, especificamente qualidades de Cristo em nós. Ser bem não é fácil, né? Porque nós temos defeitos e nós pensamos que temos algumas qualidades, mas o propósito real de Deus, de Cristo, é que as qualidades de Cristo sejam cultivadas na nossa vida. Tá? Nós temos condições de absorver o caráter de Cristo para nós. Nós temos condições de ir crescendo em Cristo. O que é ir crescendo em Cristo? É você ir adquirindo todas as qualidades que Cristo tinha, até você atingir qual a estatura. Você lembra? A Bíblia diz que é um limite para você crescer. Até a estatura de varão perfeito, ou seja, até você se parecer cada vez mais com Cristo. Esse é o nosso propósito. Ser cada dia mais parecido com Cristo. Ter a cara de Cristo? Não. Ter o caráter de Cristo. Qualidade de Cristo. Virtudes de Cristo na nossa vida. Amém? Então diz assim, ó. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o crente, perdoai-vos mutuamente caso algum tenha motivo de queixa contra alguém, contra o crente. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos. Assim de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E o texto continua, mas como nós não temos condições de falar todo o texto, vamos nos deter apenas nesses 3 versículos. Eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para nossas vidas. Quantos creem nisso? Amém? Amém? Então pode ser assim. Eu acho interessante, amado, esse assunto aqui, ele é bem propício nos próximos dias, por causa da palavra eleito. Paulo diz assim: revestidos como eleitos de Deus. E ele queria dizer para que a gente tivesse, ele nos ensina aqui a ter todas as características que um eleito deve ter. Isso é tão engraçado que em época de política a gente encontra candidatos de todas as maneiras. E o princípio que a política nos impõe, o princípio que os candidatos usam é o princípio das aparências do quê? Engano. É o princípio usado. A primeira impressão é a que fica. E a gente vê alguns candidatos tão rudes. Não tem uns candidatos que é brincadeira, né? Rudes, despreparados. E a gente vê candidatos que a própria conhece. Ele aparece na sua casa, sentado no sofá, a esposa do lado, os filhos do outro lado, depois que leva até a sogra, né? Coloca ele junto, e você pensa, que coisa maravilhosa, que sujeito familiar, mas a gente está divorciada há 4 anos, os filhos têm 3 anos de conversa com eles, mas eles passam por um processo de
Ou seja, contrata uma empresa especializada para produzir a aparência que o eleitor quer ver no candidato, para criar um marketing positivo. Ou seja, ele passou a se revestir como alguém para ser eleito, está dentro do nosso contexto. Só que esse trabalhar especializado é um trabalhar porque esse vai gerar uma boa aparência, que leve a uma boa aceitação, porque a primeira impressão é aqui e agora, no mundo espiritual é assim? Não. O que prevalece no mundo espiritual é o nosso lado exterior? Não. Eleito no mundo é uma coisa, é muito fácil ser eleito pelo mundo. Agora, o eleito de Deus é diferente. Ele não tem que preocupar-se somente com o exterior. A preocupação com o eleito de Deus aqui, segundo Paulo, deve ser uma preocupação interna. Não é algo aparente, é virtude. E virtude é algo que as pessoas não veem, ao contrário de aparência. Aparência, você olha na pessoa por 2 segundos. Olha aqui o que a psicologia diz. Você fita a pessoa por 2 segundos. E nesses 2 segundos, o seu cérebro já passa informações para você, te transmitindo uma imagem daquela pessoa. Eu pergunto para você, essa imagem é verdadeira ou falsa? O cérebro passa para você. Falso. Porque você não tem como conhecer uma pessoa em 2 segundos. O cérebro passa para você uma imagem automática para você aceitar aquela pessoa ou não. É por isso que eles dizem que a primeira impressão é a que fica. E tem muitas pessoas que elas se deixam levar pelas impressões. Elas guardam aqui na mente e passam a acreditar que aquela pessoa realmente é daquele jeito. E às vezes ela fica anos e anos sendo enganada por causa de uma impressão externa do seu cérebro transmitido para ele. E às vezes as pessoas sofrem por isso, porque não se predispõem a conhecer as pessoas mais profundamente. Agora, como eleito de Deus, nós temos que cultivar qualidades internas. Muito simples. Porque o homem, ele enxerga de dentro, de fora, para dentro, né? E Deus olha de dentro para fora. Essa é a diferença. Então, quando Deus olha para dentro de você, não pensa que ele vai ver intestino, fígado, coração e rim, não. Ele não vai ver, ele vai lá dentro e vai ver. Ai, vamos ter que cuidar do intestino, tomar lactopurga todo dia. Não é isso. Com esse olhar interno de Deus, ele olha você através do Espírito. E é justamente no Espírito que frutificam essas qualidades de Cristo. Isso também não é fruto seu, é fruto do Espírito. Vamos falar sobre isso no decorrer. Então Paulo diz, olha, revestivos como eleitos, santos e amados. O que eu acho interessante aqui é essa palavra revestido. Paulo está falando de quê? De um revestimento. Você sabe o que isso aqui quer nos transmitir? Primeiro, humanamente, você não está com nada. Ah, mas eu sou pastor, mas você não está com nada. Ah, mas eu leio a Bíblia todo dia, você não está com nada. Ah, mas eu oro 24 horas por dia, você não está com nada. É assim, humanamente. Humanamente é assim. Ah, mas eu sou mais crença no meio. Tá? Pessoas, todos nós tivemos assim, um termômetro de crença, não deve ser bom, né? Todo mundo lá com termômetrozinho na cabeça assim. O irmão com termômetro em cima. Humanamente nós não estamos com nada. Talvez
nós somos miseráveis. Sabe o que Paulo falou? Ele mesmo? Ele diz: miserável eu não sou. Não foi Paulo, não foi o Enem, não foi Paulo. Pedro pegou Jesus 3 vezes. E a gente vai ler na relação, você vai ver que tudo é um bando de quê? De miseráveis. A nossa religiosidade, ela é boa só para nós. Porque por mais que você seja santo, por mais que você seja justo, a Bíblia diz que a sua justiça perante Deus, ela não passa de quê? Entendeu? Trapo de imundícia. Eu podia só até aqui no trapo de imundícia. Mas eu quero ir mais longe com isso. O que é um trapo de imundícia? Vou dar 2 exemplos de trapo de imundícia para vocês. A mulher, no período menstrual, ela era considerada imunda. Naquele tempo não tinha sempre livre. Ligou uma coisa na outra? Ligaram? Conseguiram ligar ou não? Aqui era trapo de imundícia. O leproso, ele era considerado imundo. E aquelas faixas do leproso era trapo de imundícia. Então, a nossa justiça própria é isso. O que vale então, pastor? A nossa fé, a confiança em Cristo, a nossa servidão, a nossa obediência. Isso conta. Ou se você quer ser mais justo, mais santo que o outro, isso não vai te levar a nada. Isso vai te levar a lugar nenhum. A vida cristã, irmãos, é assim, é uma carreira. Se você foi santo 50 anos e deixou de morrer, então não adianta nada. Não é quem ganhou e quem é mais santo. A vida cristã é quem permanece sempre correndo. Pega aqui, levanta. Cai aqui, levanta. Chora aqui, amanhã está rindo. Mas sempre firme com Deus. Independente de fraqueza, de limitação, independente de alto e baixo. Vida cristã é aqui prevalece, é aquela que você segura nele e fala: Senhor, aconteça o que acontecer, eu não sou o Senhor de jeito nenhum. Senhor, o Senhor pode me desprezar o que for, apesar que Deus não despreza. Mas eu não largo o Senhor de jeito nenhum. Senhor, o diabo pode dar quantas rasteiras ele quiser, mas eu não largo o Senhor de jeito nenhum. Isso conta. Então, amados, como humanos, humanamente não estamos com nada. A gente vai andando por essas águas e você vê um crente, e às vezes o crente arroga para cima uma bombagem tão grande, e depois a gente começa a lembrar que a gente conhece pessoas que não são crentes, pessoas que não temem a Deus e que são muito melhores que os crentes. Você conhece alguém? Eu conheço. Sabe, eu não conheço uma pessoa desse jeito. O camarada que é crente, não conhece a Deus, não serve a Deus, mas é livre, é justo, é bom. Olha que bondade que faz. É preciso que a gente tenha um pouco de verdadeiro com Deus, e abraça a Deus, e ande com Deus, e sofra com Deus, e não abra mão de Deus de jeito nenhum. Então, humanamente, não adianta. Mas Paulo nos dá uma receita que pega esse seu lado humano aí, esse seu lado que não funciona muito bem, esse seu lado matéria, esse seu lado corruptível, pega ele e faz o quê? Reveste. Faz um revestimento nisso. Ou seja, dá uma
alto do que o mundo. Revestir isso. Revestimos, é interessante que eu achei interessante aqui, ó. Revestimos, pois, como eleito de Deus. Duas coisas interessantes. Uma boa para nós, uma boa para Deus. Uma coisa boa para nós, uma coisa boa para Deus. Revestimos, pois, como eleitos de Deus. A coisa boa para Deus. Santos. Essa é boa para Deus. E a coisa boa para nós, amados. Tudo que Deus quer é que nós sejamos santos. E tudo que nós queremos é o quê? Ser amado. Quem não quer ser amado, né? Quem não quer ser amado? Quando eu trabalhava no loja de calçado, chegava aquele cliente chata. A gente falava assim: hoje eu atendi uma mal amada. Porque a mal amada é essa. Então todo mundo tem essa necessidade de amar. O bom da Deus é que nós sejamos santos. Olha o texto que diz, interessante, ó. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Quem veio primeiro? Santo. O caminho para você ser amado por Deus é ser santo. Hoje eu ouvi uma palavra americana, sabe aquela pregação americana que você vê a tradução de lá? Irmãos, eu fiquei de cabelo em pé aqui. Eu fiquei de cabelo em pé. Ele começou a pregação dele no seguinte: eu não vivo para agradar ninguém. Não vivo para agradar ninguém. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui: 5.000 pessoas ouvindo esse jovem. Ele é americano e dirige e faz um trabalho missionário na América do Sul e no México. Olha, eu não vim aqui para agradar ninguém. O que eu vou falar aqui, se for verdade, eu vou falar com temor e tremor. Se for verdade, eu vou falar com isso. Agora, não, se for mentira, eu vou tremer por isso. Mas se for verdade, então vocês é que vão tremer. E ele disse: eu receio que depois do que eu vou pregar aqui, eu não vou ser chamado aqui mais. Então eu vou pregar como se fosse a última pregação da minha vida. E eu quero começar essa mensagem dizendo que a visão de fé que vocês americanos têm, 5.000 americanos, não é a visão que Deus tem. E a visão de fé que vocês americanos têm não é a visão que os povos da América do Sul e do México têm. A visão que eles têm de vocês é como cristãos desviados. E eu estou pregando aqui não é porque eu quero aparecer, é porque eu sei que se eu não pregar essa mensagem aqui nessa noite, daqui 100 anos, todos vocês estarão no inferno. Você só vive arrepiando cabelo do inferno. Se não começarmos a pregar mensagens como essa que eu vou pregar aqui, daqui 100 anos, 5.000, todos vocês estarão no inferno. Porque o evangelho que vocês vivem é o evangelho de clichê. O evangelho que vocês vivem é o evangelho de adesivo de carro. O evangelho que vocês vivem é o evangelho de frase de camiseta. E vocês querem ser igual o Michael Jackson. E vocês querem ser igual a Britney Spears. E vocês querem ser igual a todas as pessoas mundanas que existem. Mas a palavra de Deus recomenda que vocês sejam iguais a Cristo. E quando ele falou isso, eu bateu o papo. Eu falei: por que vocês estão batendo palma? Eu não vim aqui para ser apóstolo, eu vim aqui para falar que vocês vão para o inferno. Se vocês mudarem. Não precisa de apóstolo. O negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Vocês se conformam
de serem chamados de cristãos carnais. E ele diz: cristão carnal não existe. Existe o cristão que vai para o céu, o carnal que vai para o inferno. Então não se contenta de ser carnal. Assim foi, eu terminava aquele negócio do verso. Então, o que nos leva a ser amado por Deus é ser santo. Santidade vem antes de amor. E eu descobri nessa mesma palavra hoje que Deus tem ódio, eu não acredito nisso. Esse Deus que vocês falam que é amor, é um Deus que tem ódio, porque agora saiu a heresia dele. Agora está até bom, né? Saiu a heresia. Mas quando ele explicou para ele a heresia, ele disse o seguinte: ninguém pode amar a santidade se não odiar o pecado. Ninguém pode amar a justiça se não odiar o erro. E o caminho para quem quer ser santo é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Quem concorda com o que Deus odeia? Mas não precisa da palavra de Deus. Eu li lá em palavra, lá em Isaías, que diz o seguinte, falando de Cristo profeticamente, dizendo que a Deus agradou morrendo. Traduzindo isso aqui, Deus teve que permitir Cristo ser morto violentamente. Por quê? Porque o pecado estava livre. A aversão de Deus pelo pecado foi muito maior do que o amor pelo pecado. E às vezes nós não amamos o pecado e queremos ser amados, mas santidade vem antes de amor. Não é todo engraçado. Hoje nós vivemos um evangelho assim, que a gente quer se vender por causa de qualquer elogio, né? Como é que eu pensei em ensinar a palavra de Deus? Eu pregava aqui e saía correr atrás das pessoas que eu só vinha me elogiar. Eu tenho uma simbologia, eu tenho uma psicologia fácil, né? Eu terminava de pregar e eu até que elogiava. Depois descobri que eles elogiando, eu falava. Não, elogiava, eu disse elogiar dele. Até há pouco tempo atrás, o Ministério de Vida Nova pegava, e tinha irmãozinho que sempre viu, quando você prega aqui, cara, uma maravilha, é o melhor dia que tem, e eu ficava feliz. Eu pregava lá na escola dominical, então o irmãozinho via, irmão, graças a Deus que Deus permitiu que o Senhor viesse aqui hoje, porque eu fiquei tão feliz com o Senhor pregar. Aí eu fiquei falando daquele irmãozinho. Aí eu dizia que eu não era que pregou tão ruim. Beijinho, o povo cochilava, cochilava. Aí, de repente, eu vou passar perto ao Senhor ensinar. Graças a Deus você veio pregar aqui. Eu fiquei tão feliz. Valeu a pena. Bonito, né? Muito bonito. Então, às vezes, a gente quer se vender disso. E a Bíblia diz que se a gente faz alguma coisa para ser elogiado pelos homens, o que aconteceu? Você recebeu o resultado, você fez um vale. Você quer fazer um vale de galardão? Faz alguma coisa, espera receber elogio. Você vai fazer um vale. Aquele galardão que você ia receber lá no céu, você já recebeu agora.